Interessante que no capítulo anterior, Davi havia acabado de poupar a vida do rei. O rei o chamou de filho. E falou que ele poderia estar com ele. Mas Davi disse consigo mesmo, meditando com ele, pensando com ele: ora, algum dia perecerei pela mão de Saul. Davi se esqueceu da promessa que o Senhor havia feito quando da unção de Samuel. Interessante que não é assim que acontece comigo e com você? Nós sabemos que temos um Deus que zela pelos seus, que cuida de nós em cada detalhe. Um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus misericordioso. Mas nós muitas vezes tomamos decisões, talvez levados pela emoção, levado pelo medo, ou mesmo até mesmo pela desobediência. Mas não é isso que a palavra de Deus nos orienta que nós temos que fazer. A palavra de Deus nos orienta que nós precisamos confiar no Senhor, apesar de toda e qualquer circunstância. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Provérbios 3, versículos 5 ao 6, fala isso para nós. Que eu e você precisamos confiar no Senhor. E não nos estribar pelo nosso próprio caminho. Mas confiar no Senhor. Como nós já vimos em Mateus 6, do versículo 25 até o 34, onde fala sobre a ansiosidade da vida, que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, mas que antes nós devemos de buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amados irmãos, isso é em tudo. É em tudo. Isso são coisas que nós apenas não precisamos, nós não podemos apenas saber, nós precisamos viver. E só quando a gente vive isso, é que a nossa comunhão com o Senhor, ela vai se dilatando, ela vai aumentando, e ela vai nos dando segurança nas nossas ações. Romanos 8, 28, não fala para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E que são chamados segundo o seu propósito. Então nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui numa missão. E a nossa missão é viver para a glória de Deus. É gozar da presença do Senhor. E levar outros a desfrutar também desta presença. Mas nesta caminhada, amados, Deus permite circunstâncias desafiadoras na nossa vida para nos ensinar a sermos dependentes dele. A decisão de Davi o leva a viver entre os inimigos de Israel. Olha só que loucura. Viver no meio
dos inimigos. Mas isso evidencia como Deus pode permitir momentos de dificuldade, momentos difíceis na nossa vida, na minha, na sua vida, para refinar, para aumentar, para melhorar a nossa confiança nele e nos ensinar lições. E Davi se levantou e com seus 600 homens que estavam com ele, passou para Aquis, filho de Maoque. Foi viver no meio dos seus inimigos. E essas dúvidas, essas circunstâncias, irmãos, Deus permite na nossa vida com que nós passemos, para que nós possamos entender que Ele está no controle de todas as situações. E eu quero que as irmãs me permitam contar um pouquinho de como foi meu final de semana e o livramento do Senhor. Eu tenho uma moça, uma filha, Paula Cristina, Paulinha. Ela tem 33 anos. Criada no Evangelho. Sabe, conhece mais de Bíblia do que eu. Muito mais, muito mais. Mas ela aplica a palavra muito mais para os outros do que para ela mesma. E minha filha, há uns 3, 4 anos atrás, eu não sei precisar bem a data, ela se envolveu em um relacionamento tóxico, de dependência emocional, física. Eu não. Minha esposa é boa nessa área de psicologia, psicanálise, esses detalhes não é o meu forte. Mas esse tipo de dependência emocional. E eu sempre conversando com ela, filha, não é isso que Deus quer para você. Volta, você conhece, volta para os caminhos do Senhor, sai dessa relação. Não, pai, eu estou usando ele está me usando. Eu falei, é isso que Deus quer que nós façamos, filha? Não é assim, amor. Se nós queremos que Deus nos abençoe, nós precisamos andar retamente na presença dele. Ela, ela desde de criança, ela tem um sonho de morar fora do Brasil, de viajar, de ir para fora. E ela arrumou um serviço, irmãos, para trabalhar num cruzeiro. Esses navios, cruzeiros. E nessa ânsia dela morar fora, ela aprendeu inglês quase que fluentemente. Ela lê muito bem, ela entende tudo que se fala para ela. Como ela mesma falou, pai, eu só preciso praticar mais. E isso tudo ela aprendeu sozinha no computador, nessas aulas que algumas pessoas dão, como a nossa irmã Cíntia dá. E a data dela embarcar chegou. E o tempo inteiro, eu e minha esposa falando para ela, filha, conversa com o seu marido, fala com ele, vocês não são casados, mas vocês estão juntos, você deve satisfação. E talvez por conhecer e talvez por causa dessa dependência emocional, ela não contou, porque senão ela não iria. E ela esteve aqui em casa, despediu de mim e da minha esposa,
e foi. Pegou o avião na madrugada de domingo, foi para o Rio, embarcou no navio, me mandou algumas fotos, uma coisa assim de, sei lá, é enorme, como diz ela, pai, muito maior do que um shopping. Só que o que aconteceu, irmãs? O marido dela me culpou por ter tirado a mulher da vida dele, do lado dele. Eu estava domingo na igreja, louvando ao Senhor, ali aprendendo, ouvindo. O diácono me chamou que tinha alguém lá de fora querendo falar comigo. Eu fui lá de fora, era o genro, né? E muito transtornado, muito bravo. Me deu um peteleco, que eu tinha estragado a vida dele, que ia me matar. Saiu dali, foi na casa dele, pegou uma faca e voltou, entrou dentro da igreja de faca para me matar. E eu fiz igual aquele estudo passado que a gente tinha falado, fugi, corri, ele saiu correndo atrás de mim. Alguns irmãos ali tentaram cercar de alguma forma, e acho que quando ele viu assim que as pessoas chegaram, ele desistiu. Mas que eu não passava daquela noite. A gente chamou a polícia e fez um boletim. Os soldados ali, na pessoa do tenente ali, falou pra gente não ir para casa. E eu chamei meu filho, que eu estava com a minha neta na igreja. Ele pegou a menina dele e nós fomos para um hotel, eu e minha esposa. Depois meu filho voltou em casa, depois que nos deixou lá no hotel, e o nosso portão estava arrombado no chão. Ele chamou a polícia, fez o boletim, colocou o portão no lugar do jeito que pôde, que é um portão grande. E eu passei o dia de ontem encarcerado, digamos assim. Mas o tempo inteiro eu estava ali orando ao Senhor, falando, pai, fala o meu coração, Senhor. Eu não estou conseguindo ouvir o que o Senhor quer, qual decisão tomar, que decisão é a correta. E, irmãos, interessante, qualquer barulho de moto, eu já estava assustado. Já achava que era o rapaz chegando. Mas eu fui descansando, fui me tranquilizando, minha esposa também, porque foi uma cena assim muito impactante, sabe? Mas nós o tempo inteiro orando e falando, Senhor, é o Senhor. É o Senhor que livra, é o Senhor. Nada acontece que não seja a tua permissão, e nós estamos com o Senhor. Assim, só para resumir, à tarde era mais ou menos umas 15, 13h30 mais ou menos. Ele me mandou um áudio pedindo perdão pelo que tinha acontecido, que ele não sabe o que deu nele, ele ficou cego, levado pela emoção, ele tomou decisões precipitadas. Na voz eu senti que naquele momento ele estava sendo verdadeiro, e tanto eu como a minha esposa, nós sentimos o cuidado do Senhor ali, a ação do Espírito na vida dele, o cuidado com a nossa vida, e voltamos para casa. Chegamos em casa por volta de umas
15h30, 16 horas por aí. Mas o que eu quero demonstrar para os irmãos? O cuidado de Deus. Nós entregamos na mão de Deus. Nós confiamos que Ele agiria ali. E toda a igreja também estava em oração. Muitas pessoas nos mandando mensagem, muitas pessoas demonstrando carinho, muitas pessoas que no domingo ofereceram suas residências para nós estarmos, mas nós não queríamos pôr ninguém em perigo ou risco e resolvemos ir para o hotel. Mas o tempo inteiro, irmãos, Deus trabalhando. Deus trabalhando. Aquilo que fala em Êxodo 14, na lição passada que eu ministrei, eu até falei sobre ele, no versículo 13 e 14. Quando Moisés declarou na passagem: o Senhor pelejará por vós. Há lutas, irmãos, que não são nossas, são do Senhor. São do Senhor. Precisamos entregar na mão dele, descansar na mão dele. E só quando a gente vive uma situação nesse sentido é que a gente entende o quanto é difícil. É entregar nas mãos do Senhor e esperar que ele haja. Davi não entregou nesse momento na mão do Senhor. Ele não entregou. Ele tomou decisões imprudentes. Ele tomou decisões sem consultar ao Senhor. E como nós sabemos, todas as decisões que nós tomamos, todas, traz consigo suas consequências. Se bem tomadas, boas consequências. Se mal tomadas, trará más consequências. E a escolha tomada por Davi vai trazer consequências para ele ruins, porque foi uma escolha tomada no calor da emoção e do medo. Medo de morte. Medo que Saul o matasse. E ele pede um lugar para ficar ao rei filisteu. Irmãos, é interessante. É interessante que Gálatas 6, de 7 a 8, resumindo, fala para nós que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não interessa o tempo que nós levaremos para colher. Algo é certo. Ao seu tempo ceifaremos. Se semearmos para a vida, colheremos para a vida. Se não assim o fizermos, também ceifaremos. Mas tudo que eu e você plantarmos, nós colheremos. Aprove ao Senhor me livrar. Aprove ao Senhor livrar também Davi.
Porque mesmo em erros, amados, mesmo quando nós tomamos alguma decisão equivocada na presença do Senhor, que foi o que aconteceu com Davi, nós vemos a proteção divina do Senhor na vida dele. Ele é preservado de ser capturado ou destruído, demonstrando que o Senhor o olhava com um olhar de graça. Porque o rei deu para ele uma cidade para que ele pudesse estar. Então, o Senhor demonstrou graça para Davi e seus homens. Porque ele é do Senhor. Interessante que em João 10, quando fala lá da ovelha, da parábola, no versículo ali em 28 e 29, só resumindo, fala assim que aqueles que são do Senhor, a ovelha é do bom pastor, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, irmãos. Ninguém. Ninguém arrebata. Nos tirará das mãos do Senhor. Assim como não tirou Davi. Não tirou. E Paulo fala lá em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la. Então o Senhor, Ele cuida de nós. Mesmo quando nós tomamos decisões ruins. E mesmo que não tenha sido uma má decisão. Mas o Senhor cuida todo o tempo. Davi, irmãos, diante dessa decisão que ele tomou, ele sequer levou em consideração o perigo de viver no meio dos inimigos. Às vezes, decisões que eu e você tomamos nos expõem e a nossa família a riscos espirituais e morais. Quando fazemos compromissos com o ímpio, sem consultar ao Senhor, nós colocamos não só a nossa vida, como a vida dos nossos em perigo. Olha só, uma decisão equivocada da minha filha colocou a família dela em risco. E Davi viveu em risco, irmãos, no meio do inimigo ali, quase 1 ano e meio. Quase 1 ano e meio. E eu lembro que na época da escolha dela, eu falei para ela, filha, 2 Coríntios 6, especificamente ali, versículo 14, o que fala para nós? Fala que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. Não há comunhão, amados, entre o povo de Deus e seus inimigos. Mas Davi estava lá, morando
flertando com o inimigo. A mesma coisa que ela tem feito até então. Nós nos esquecemos, amados, da orientação que nós temos no Salmo 1, onde fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha só, bem-aventurado, próspero é o homem que não age assim. 1 Pedro 5,8 não fala para que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes? Todo o tempo, agindo com sobriedade e atento. Como eu falei com a minha esposa, querido, nós realmente precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. O rapaz me chamou de covarde por estar fugindo, por ter fugido. Mas eu estou aqui hoje. Pela misericórdia de Deus, estou vivo. Então há batalhas que é o Senhor que luta por nós. Precisamos estar sóbrios, vigilantes, porque o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor. E ele também cria circunstâncias, como ele criou aqui para Davi, procurando um meio de destruir aquele a quem o Senhor ungiu. E eu e você somos ungidos do Senhor, amados. E precisamos entender que mesmo, muitas das vezes, mesmo nós não tendo consultado ao Senhor, mesmo nós não colocando a nossa vida diante dele, para que ele nos auxilie nas decisões a ser tomadas, Deus continua soberano diante das ações. Embora Davi escolha caminhos questionáveis, Deus permanece soberano, trabalhando em meio a situações para cumprir os seus propósitos. E que propósito Deus estava cumprindo ali através de Davi? Fala aí no versículo 9. A partir dele. Não fala que Davi feriu aquela terra e não deixava homem nem mulher com vida? Inimigos do Senhor. Inimigos do Senhor. E ele matava tudo, tudo como Deus tinha ordenado. E não apenas porque Deus tinha ordenado, sabe por quê? Porque não poderia ter ninguém vivo para contar para o rei o que Davi estava fazendo. Ele continuou seguindo as ordens que o povo de Israel havia recebido quando adentrou a terra prometida. E como era muito povo, Josué não destruiu todos. E esses que Davi estava lutando contra eram alguns dos remanescentes. E Davi continuou seguindo o que o Senhor disse. Interessante que em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, irmãos, do versículo
o versículo 23, ele fala para nós que Atos 2, eu abri aqui errado. Fala que, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, sendo este entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então é interessante que até nas decisões equivocadas que nós tomamos, o Senhor age por nós. Por nós, em nós e através de nós. Porque Romanos 8,31 fala que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Se Deus luta as nossas batalhas, essa batalha a seu tempo já está vencida. O que nós precisamos entender é que nós não podemos continuar vivendo no meio do inimigo ou na decisão equivocada. Porque uma decisão equivocada vai levando a outras. Davi usa do engano para sobreviver entre os filisteus. E isso traz tensões para ele. Ele vive sempre tenso, ele vive sempre, como a gente brinca, um olho aberto e outro fechado. Porque todas as vezes que Davi saía e voltava, o rei o questionava. É o que está falando, versículo 10 aí. Contra quem destes hoje investida? Contra quem lutaste? E sabe o que Davi fazia? Mentia. Davi mentia. E ele estava matando os inimigos, mas estava falando para o rei que estava lutando contra o seu próprio povo. E isso levou o rei a entender que Davi agora seria um capacho dele. Porque quando nós estamos em pecado, irmãos, nós somos escravos do pecado. Mas o que a palavra nos orienta? Ela nos orienta e nos adverte que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 12:22. Ela nos orienta em Colossenses 3:9 e 10 para que nós não mintais uns aos outros. Que não haja mentira diante de nós. Que não haja engano. Porque essa vida de mentira, essa vida de engano, leva a consequências desastrosas.
Se você puder, abra Efésios 4, 25. Efésios 4, 25 nos orienta, ou melhor, nos exorta na questão de nós buscarmos a nossa santidade. E ele fala assim: olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. E muitas das vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus e mentimos ao próximo. E como todas as nossas ações trazem consigo suas consequências, Davi também estava sofrendo as suas consequências das mentiras que ele dizia, como nós também sofremos. Independente se nós achamos que aquilo vai ser bom naquele momento. Por mais que doa, amados, precisamos ser sempre a favor da verdade. E quais são, que aplicações nós podemos tirar desse pequeno capítulo hoje? Em primeiro lugar, que independente da situação, nós precisamos confiar sempre, totalmente, na providência de Deus. Em tempos de crise, devemos evitar soluções humanas. Sabe como Davi fez, buscando na sua própria força, no seu próprio entendimento, na força do seu braço? Não. Evite buscar soluções suas e confie na direção de Deus, reconhecendo sua soberania em todas as coisas. Esperar sempre no Senhor, irmão. Sempre no Senhor. Não é fácil. Principalmente quando nós estamos diante de algumas situações de risco. Mas, em segundo lugar, nós precisamos reconhecer os perigos de compromissos com o mundo. Davi foi lá, fez aliança com o inimigo de Deus, morou no meio dos inimigos do Senhor. Viver em meio à influência do mundo traz riscos espirituais. Precisamos buscar refúgio na comunhão com Deus e do seu povo, irmão. Refúgio com a tua igreja, com a sua comunidade de fé. Amados, a igreja inteira estava orando por mim nessa situação. E aprove ao Senhor responder favoravelmente. Claro que falar para você que a gente estamos recuperados de tudo, não. Leva um tempo. Leva um tempo. Mas o Senhor está agindo. Então, somente, o que nós precisamos fazer? E aqui eu finalizo com a terceira aplicação para nós. Nós precisamos confiar
na graça e na misericórdia do nosso Deus. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, aos ventos contrários, mesmo quando falhamos, como Davi falhou, podemos ter esperança na graça de Deus, que nos corrige, restaura e nos guia de volta ao caminho certo. Davi vai sair dessa situação, irmãos. Veremos mais na frente. Mas precisamos entender que precisamos confiar no Senhor. Precisamos reconhecer que não há comunhão entre o povo de Deus e o povo do mundo. Que sempre que nós agimos, insistimos nesse relacionamento, há consequências tanto para nós como para os nossos. E se nós estivermos vivendo alguma situação da qual nós não tomamos conselhos com o Senhor, podemos ter esperança na graça de Deus, que irá nos corrigir, nos restaurar, a nós ou aos nossos, e que vai guiar de volta, nos guiar de volta para o caminho certo. Porque nós temos um Deus que renova as suas misericórdias todas as manhãs. E nós temos um Deus que cuida de nós e nos livra. E a mão dele estava sobre a vida de Davi. E a mão dele está sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. E eu sei disso. Porque eu estou aqui podendo ter essa comunhão com os irmãos. Podendo mais uma manhã meditar na palavra do Senhor. E podendo dizer ao Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia. Por mais um amanhecer. Por mais uma oportunidade de glorificar o teu nome. Como é bom, né, amados, a gente poder amanhecer o dia louvando ao Senhor. Não se esqueça, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo. A verdade nos aproxima de Deus. Sempre, sempre. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra nesta manhã. Como a irmãzinha disse ontem à noite, eu estava assistindo a mensagem de ontem. Algo, né? Eu não acredito em coincidência, irmãos. Para mim, coincidências não existem. O que existe na minha vida, na nossa vida, é Deuscidência. Deus provém algumas mensagens que caiam naquele dia que nós temos um preparo diferenciado, que fala uma mensagem que fala profunda ao nosso coração, e dessa forma a gente tem condições de testemunhar melhor aquilo que Deus tem feito na nossa vida, de uma forma que os ouvintes entendam melhor, né? Então tudo isso que aconteceu corroborou para isso que nós estamos falando nesta manhã. Decisões equivocadas trazem consequências não desejadas. Tenha isso na sua mente nesse dia. Tome boas decisões. Confie sempre no Senhor. Independente de qualquer situação, não confie na força da sua mão. Confie na orientação que o Senhor te dará
Confie na orientação que o Senhor te trará, através da tua palavra, através de um irmão, ou às vezes até de um desconhecido. O Senhor usou a mula para falar com o profeta. Ele pode usar o ímpio também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto. Que o Senhor te dê a paz. E que seja um dia, mais um dia, abençoado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, amados. Se antes da oração, algum irmão quiser nos auxiliar, como sempre a irmãzinha gosta de falar, esse é o momento, essa é a hora. Não se sinta inibido, viu, irmãos. A participação de é sempre bem-vinda, bem-vinda. Irmão Antônio, eu estava te ouvindo e nós passamos por uma situação bem parecida aqui em casa. E eu sei o quanto é doloroso e difícil nós passarmos por esse processo de perseguição, né? Da outra pessoa não ter domínio próprio, não ter a presença de Deus na sua vida, e aí o inimigo usa mesmo, né? E aí o senhor contando me fez lembrar algumas cenas, assim, e foi muito triste, assim, porque no momento, naquele momento é desastroso, né? A gente acha que pode acontecer coisas piores, mas depois de tudo, olhar para trás e ver o quanto Deus nos livrou, o quanto Ele nos guardou, o quanto Ele ouviu as nossas orações, né? É tremendo, assim, ver. E também depois ver a transformação da outra pessoa, né? Ver a vida de um rapaz que tem o coração bom, mas ele estava entregue a outras coisas que tiravam ele do normal. Mas glória a Deus pelo livramento na sua vida, na vida da sua esposa, da sua casa, né? Deus tem propósitos e Ele tem caminhos diferentes que a gente não sabe mensurar, até para nos livrar daquilo que nós mesmos causamos, né? Ele trabalha em todo o tempo. Glória a Deus, viu? Amém. Estou tão feliz, estou aliviada por vocês. No momento, é uma situação desesperadora, né? Mas a nossa confiança em todo tempo estava no Senhor, graças a Deus. E que a gente, que Deus possa agir. A nossa oração é para que Deus haja na vida dele, como sempre foi. A gente sempre tem orado por ele, pela minha filha, por essa situação, essa dependência emocional que eu particularmente não entendo, tenho dificuldade para entender isso. Mas é um domínio sobre o outro muito, muito difícil, não é fácil, né? Alguém mais quer participar? Podemos orar? Oremos, amados. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por o Senhor sempre cuidar de nós. Apesar de nós não entendermos muitas das vezes o porquê das coisas, nós sabemos que em todas elas o Senhor se faz presente. Nós sabemos que em todas elas nós temos lições para tirar, Pai. Nós temos comprovações para ter, enfim. Sabemos que o Senhor está no controle. Quero te louvar mais uma vez, ó Pai, te agradecer e pedir ao Senhor por estas vidas, ó Pai. E por tantas outras vidas dominadas pelo inimigo e dominadas, ó Pai, pelo uso de substâncias, ó Pai, tóxicas para a vida. Que o Senhor continue tendo misericórdia e que o Senhor continue agindo não apenas na vida dele, Senhor, como na vida de todos aqueles que
se encontram, ó Senhor, escravizados na mão do inimigo e na dependência química. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, levante pessoas, ó Senhor, que saberão ter estratégias para chegar até essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um aqui de nós, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. E a nossa súplica é que o Senhor, em nome de Jesus, responda favoravelmente, ó Pai, cada petição desses corações que estiverem de acordo com o teu querer e com a tua vontade, Pai. Obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, Pai. E, Pai, que nesse dia de hoje, as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Curem, tragam, ó Pai, o teu reino e que o teu nome seja glorificado em nós, por nós e através de nós. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, amadas. Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Amém. 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 Obrigada por seu relato, irmão. Um ótimo dia. Amém. Bom dia. Amém, um bom dia.